Grande galera, dia 27 da nossa preparação para o CFP, vem comigo que a gente vai falar sobre debêntures e notas promissórias, ou seja, títulos privados de emissão de instituições não financeiras, né? Precisa lembrar disso. Banco emite CDB, é ou não é? Banco emite LC, banco emite LCI, LCA. Agora, a instituição não financeira geralmente emite debênture ou nota promissória para captar recursos junto aos investidores. Então, é um título de dívida que a instituição emite, vende para os investidores, capta recursos, portanto dívida, e utiliza esses recursos no seu negócio. Debêntures são de longo prazo, notas promissórias são de curto prazo, até 360 dias normalmente. Tem uma exceção aí, mas normalmente até 360 dias. Tudo bem? Tamo junto? Então vem comigo aqui. Quando se emite uma debênture, a empresa ela pode emitir a debênture com garantia real, tá? O primeiro caso aqui, com garantia real. Na emissão com garantia real, você tem um ativo específico garantindo aquela emissão. Então, é emitido o papel e se der algum problema e a empresa não tiver caixa para pagar os juros ou o principal daquele papel, vai poder vender aquele ativo específico, né? Vai ter que vender, porque está como garantia da emissão, para pagar os investidores. Como tem essa garantia, é a emissão menos arriscada possível, tá certo? Então, geralmente, a taxa exigida pelos investidores vai ser menor do que nas outras modalidades. A garantia flutuante, você não tem um ativo específico, mas você tem um conjunto de ativos que garantem aquela emissão. Na garantia quirografária, você não tem essas garantias voltadas a ativos da própria empresa. Então, é uma emissão, uma garantia quirografária, vai entrar na prioridade de reembolso da massa falida, né? Depois de dívidas trabalhistas, tributárias e assim por diante. E a garantia subordinada é a mais arriscada, porque uma emissão com garantia subordinada, uma emissão subordinada, quer dizer que outros créditos, outros credores têm vantagem em relação, têm prioridade em relação aos credores dessa emissão. Por isso que é subordinado aos demais e aí, portanto, a taxa exigida pelo mercado vai ser maior. Beleza? Tamo junto? Legal. Falando ainda de debêntures, tem caído bastante na prova debênture com put e debênture com call. O que é put? Put é uma opção de venda, o direito de vender. Pensa comigo, a empresa foi lá, emitiu debêntures, colocou no mercado. O mercado comprou esses títulos de dívida, está na mão do mercado. O direito de vender, então, seria de quem? Do investidor, que está com o título na mão. Ele tem o direito de vender a um determinado patamar. Isso pode ser uma baita vantagem, porque se o papel cair muito de preço, ele pode vender nesse patamar. Então é uma proteção em relação à desvalorização do papel. Olha que interessante. Então isso reduz o risco do investidor e, portanto, as debêntures que são negociadas com cláusula de put, elas têm uma taxa menor, uma exigência de retorno menor por parte do acionista. E as debêntures que são negociadas com call, com opção de compra, pensa, call é o direito de comprar. Se call é o direito de comprar, a empresa foi lá, emitiu, colocou os papéis lá na mão do acionista, na mão do credor, na mão do investidor. Aí o que acontece? Esse papel começou a ficar caro demais, o mercado está gostando muito do papel, bastante demanda. Alguém tem o direito de comprar esse papel. Já está na mão do investidor, então é do investidor. Quem tem o direito de comprar é a empresa, porque o papel não está com ela, mas ela tem o direito de comprar nesse nível de preço. Então, se você está dando um direito para a empresa, você está colocando uma obrigação no colo do investidor. Aí, para o investidor, então, entrar numa operação que ele tenha debênture com call, ele vai exigir uma taxa de retorno maior, tá certo? Porque você está dando um benefício para a empresa, que é esse direito de recompra dos papéis a determinado nível de preço. Beleza? Entenderam? Muito bom. Então, tudo isso aqui que eu falei, galera, foi de DEBs, debêntures, tá certo? Agora eu vou falar um pouquinho de nota promissória, os chamados commercial papers, tá ok? Então, os commercial papers, eles são interessantes, né? Em 2015 teve uma alteração na instrução da CVM que lida com os commercial papers, né? E assim, se manteve que a emissão de praxe, o prazo máximo de praxe é 360 dias. E, portanto, commercial papers, notas promissórias, são títulos como se fossem debêntures, mas negociados com vencimento até 360 dias. Mas se for feita oferta pública e tiver agente fiduciário, né, que
cuide dos interesses dos investidores que estão comprando esses papéis, você pode ter vencimentos de um prazo superior a 360 dias e isso pode funcionar então como uma alternativa às debêntures. Tá bom? Então é isso que você precisa saber, é isso que tem caído na prova quando a gente fala de debêntures e quando a gente fala de notas promissórias. São títulos que têm baixa liquidez no mercado, tanto um quanto o outro. Se falar alguma coisa de liquidez, já lembra que o mercado secundário brasileiro, diferentemente do mercado secundário americano de bonds, né, de corporate bonds, ele é bem pouco líquido, né? Quase não tem liquidez, é bem mais difícil você vender no secundário do que lá nas gringas, lá nos Estados Unidos, tá certo? Vamos para as nossas questões que a gente gosta mais? Então vamos lá, nas questões a gente resolve tudo. Vem comigo aqui. Suponha, né, que uma empresa emita 3 séries diferentes de debêntures com mesmas características, exceto pelas garantias de cada operação. Primeira série é uma debênture, ajuda aí, subordinada. Lembra, subordinada quer dizer que a garantia muito fraca está embaixo de todos os demais créditos. Então, o investidor vai exigir uma taxa de retorno maior para correr mais risco. Debênture quirografária, meio do caminho, tá certo? Quirografária quer dizer que não cheira nem fede, nem tem mais garantias, nem tem menos em relação ao normal. E a debênture com garantia real é com garantia mais forte possível. Ou seja, essa aqui é a mais arriscada, ela é risco maior, tá certo? Essa aqui, risco médio, e essa aqui, risco pequenininho, beleza? É assim que a gente tem que pensar. Qual deveria ser a classificação das debêntures por taxa em ordem crescente? Lembra que quanto menor o risco, menor a taxa exigida, quanto maior o risco, maior a taxa. Então do menor para o maior, porque é ordem crescente, cuidado, não vai se confundir. Olha lá, série 3, série 2, série 1. Você vai dar a marca série 3, série 2, série 1, B de bonitão, que nem o professor aqui. E aí você matou essa daí. Beleza? Tamo junto? Show de bola. 2. Suponha que a empresa emita 3 séries diferentes de debêntures, com mesmas características, exceto pelas opções embutidas, né? Pela existência de opções embutidas. Acabamos de falar sobre isso, né? Veja só, de novo, a gente vai olhar pela ótica do risco e a gente vai chegar na ótica do retorno, né? Lembra que risco e retorno estão diretamente correlacionados. Sempre que o investidor enxergar o maior risco de uma operação, ele vai exigir maior retorno. Se ele enxergar menor risco, ele vai exigir menor retorno, tá? Então olha só, sem opção embutida, um risco médio, nem para cá nem para lá, ok? Beleza. Com opção de call embutida, pô, se tiver call é direito de comprar. Direito de comprar é comprar de volta o papel, então é um direito da empresa. Então, para o investidor tem mais risco, né? Então, você vai colocar um risco superior. E com a opção de put embutida. Com a opção de put embutida, é um direito que está se dando para o investidor. Então, você reduz o risco da emissão, tá certo? Um R menorzinho aí. Então, como é que vai ser, galera? Olha lá. Menorzinho, vamos ver aqui. Qual deveria ser a classificação das debêntures por taxa em ordem crescente também? Em crescente vai ser o menorzinho, tá certo? Menor risco, menor taxa exigida. Depois o médio, tá certo? Depois o grandão. Então vai ser primeiro este, depois este, tá certo? Então, série 3, série 1, série 2. Estão comigo? Procura aí. Série 3, série 1, série 2. Alternativa C de certo, tá certo? Matou essa aí, resolveu também. Vamos que vamos. Sobre as notas promissórias, também chamadas commercial papers, analise as seguintes alternativas. São títulos com baixa liquidez no mercado secundário? Showzaço, topzera. Possuem prazo máximo de vencimento 360 dias. A não ser que tenham sido objeto de oferta pública de distribuição com esforços restritos, é isso aí, e contem com a presença de agente fiduciário para representar e zelar pela proteção dos interesses e direitos da comunhão dos seus titulares, tá certinho, é isso mesmo que diz a instrução. Não podem ser emitidas por instituições financeiras, perfeito. Instituição financeira emite CDB, LCI, LCA, um monte de outras coisas, mas não emite nota promissória. E não emitir debênture também. Então 1 e 2 corretas, 1 e 2, alternativa B de bolachão.
Legal, muito bom. É isso aí, gente. Essa aqui de debêntures notas promissórias era isso mesmo. Qualquer dúvida, coloca aí embaixo, tá certo? Nos comentários. E lembra que a gente tem um curso muito completo e muito aderente ao que cai na prova. Ok? Então vai lá no nosso site, site do mundofinanceiro.com.br. Lá você tem simulados, lá você tem imersão, você tem uma série de coisas que a gente faz em preparação para a prova do CFP. Um grande abraço, valeu, até a próxima. Tchau!